Olá, estudante, tudo bem com você? Bom, me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje vou conduzir mais uma aula para você, aluno, que está aí no seu preparatório para o Enem, né? Ou seja, cada dia aperfeiçoando cada vez mais, novos conhecimentos, tá? E hoje eu vou trazer uma temática interessantíssima, importantíssima, que sempre é cobrado, discutido, em várias redes sociais, mídia, televisão, tá? Ou seja, nós vamos conversar um pouco hoje sobre hidrografia. Ou seja, nós vamos entender um pouco hoje como é que funciona aí, conhecer um pouco dessa questão da importância dos rios, né, da questão dos mares, né? Ou seja, conhecer esse ciclo hidrológico, essa importância da água para questões climáticas, né? Ou seja, entre outras questões aí, ok? Bom, então, para a aula de hoje, o que eu vou trazer para vocês? Entender o conceito de ciclo hidrológico e reconhecer os fenômenos envolvidos, compreender o conceito de bacia hidrográfica e entender a dinâmica hídrica como um sistema integrado, ok? Reconhecer os principais fatores relacionados à poluição das águas e formar um senso crítico sobre possíveis soluções. Então, nós vamos aí entender um pouco como é que funciona essa questão da água, né? Esse bem importantíssimo aí que mantém a vida na Terra, né? Bom, primeira característica que a gente traz aqui é sobre essa disponibilidade de água no planeta, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês que 70% da água hoje que nós temos disponíveis, tá? 97,5% está nos oceanos e mares, ou seja, a maior parte dela, a maior parcela ali, a maior fatia nós temos do gráfico ali, você tem de água salgada, tá? Outros 2,5% são de água doce. E desses 2,5% de água doce, ainda é dividido entre geleiras, água subterrânea, umidade do ar, rios e lagos. Então, para vocês verem ali e repararem no gráfico, vocês podem observar que nós temos umas diferenças gritantes ali entre a água salgada e a água doce, né, pela quantidade. Ou seja, né, nós temos uma parcela muito maior de água distribuída pelos mares e oceanos. E aí vem aquela perguntinha básica, né, como todas as pessoas geralmente fazem quando vamos falar sobre água. A água no mundo pode acabar? Essa pergunta, eu vou responder ela aí ao longo da nossa aula, tá? Então, eu vou colocar algumas questões aqui sobre a água, sobre a importância dela, e aí nós vamos responder lá, mas para o final nós vamos responder essa pergunta, essa grande dúvida que fica entre inúmeras pessoas. E a água, professor, ela vai acabar? Ou seja, é verdade que isso pode acontecer, que nós vamos ficar sem água? Tá? Isso é possível? Então, no final da aula a gente vai responder essa questão aí, tá bom? Bom, primeira coisa, nós vamos falar e entender e compreender como é que funciona essa questão do ciclo hidrológico. A água ela vai circulando de todas as formas. Chuva, neve, rios, mares, umidade do ar. Então, ou seja, a água ela está circulando a todo momento e a todo instante. Ou seja, a água ela nunca fica estática, né? Então, ela é algo que está sempre em movimento. Então, por isso que a água está em toda parte, né? Em alguns lugares em quantidade muito maior, em outros lugares em quantidade muito menor, mas a água ela tá sempre em movimento, ou seja, ela nunca está estática, nunca está parada, ok? Então, aqui eu coloquei que o ciclo da água permite que a água circule pelos seres vivos e pelo meio físico. Então, nós, como seres humanos, também participamos desse processo do ciclo hidrológico, né? Ou seja, a gente também participa disso também. A gente também tem uma colaboração muito grande nesse ciclo da água aqui, tá? Então, vocês podem observar que nós temos aqui, ó, a transpiração das plantas, a evaporação dos rios, a infiltração da água, tá? Nós temos a precipitação que pode ser em forma de chuva, pode ser em forma de granizo, você pode ter em forma de neve, tá? Você tem os próprios degelos, aqui você tem a evaporação dos mares, a absorção, os lençóis freáticos, ou seja, a água ela tem a participação toda nesse processo em todos os lugares. Então, esse ciclo, como eu disse para vocês, ele está em constante movimento, ok? E aí ele permite, né, justamente com esse objetivo, que a água ela sempre esteja circulando
em todos os lugares. Bacia hidrográfica também é um conceito muito importante, muito útil quando a gente vai falar de um determinado rio. Aí fala assim, bacia hidrográfica. O que significa uma bacia hidrográfica? Quais são os elementos, né? Como é que funciona uma bacia hidrográfica? Vamos lá. É a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo. Nossa, conceito grande. Mas vamos lá entender como é que funciona isso. Então aqui eu trouxe para vocês uma ilustração do que seria aí uma bacia hidrográfica, tá? Como é que funciona essa bacia hidrográfica, para vocês entenderem qual a importância dela para determinado lugar, né? Região, cidade, país, território, seja qual for. Aqui eu tenho 3 situações. Reparem para vocês verem aqui. Então eu tenho o rio principal e tenho os seus afluentes, ok? Então vamos lá entender um pouco disso aqui. Então aqui no número, nós temos aqui o rio principal, tá? Que seria esse aqui. A bacia hidrográfica principal, como se fosse, por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, Rio Paraná, né? Você tem esses grandes rios aí, os rios principais, né? Porém, para poder esses rios se tornarem rios principais, eles vão precisar de outros rios menores para abastecer esses rios principais. Então, sem os seus afluentes, esses rios praticamente não existiriam, tá? Então, aqui você tem essa principal, né, o rio principal aqui, que seria essa bacia aqui número 1, tá? E você tem outras 2 menores bacias que vão abastecer essa bacia número 1, que seria o afluente 2 e o afluente 3. Viu como é que eles têm todos uma ligação? Então, por exemplo, quando você pega um grande rio, por exemplo, o rio Amazonas, né? Você vai ter os afluentes menores do que o rio Amazonas, as outras pequenas bacias hidrográficas e automaticamente daquelas pequenas bacias você vão ter outras ainda menores do que ela. Tá? Então você vai ter uma bacia muito maior, a bacia hidrográfica do rio principal, mais os seus principais afluentes. Então aqui você tem a bacia número 1, a bacia hidrográfica número 2, a bacia hidrográfica número 3, que vai formar aí uma grande bacia hidrográfica, ok? Então aí já facilitou bastante, né, a questão do conceito e entender como é que funciona aí uma bacia hidrográfica. Aqui eu trouxe aqui um mapa, né, ilustrativo para a gente conhecer um pouco das principais bacias hidrográficas brasileiras, né? A gente conhece que o Brasil é uma verdadeira caixa d'água do mundo, né? A gente tem aí daqueles 2,5% de água que a gente tem disponível de água doce, a maior parte encontra-se no território brasileiro. Então, o Brasil é muito visado, né, muito conhecido aí por ser essa caixa d'água mundial, justamente por isso, pela grande quantidade de rios e de água doce que nós temos no planeta. Então, boa parcela dessa água doce disponível no mundo, você pode dizer que boa parte está localizada no território brasileiro. Então, aqui como eu coloquei para vocês, nós temos aí as principais bacias hidrográficas do Brasil, destaque para a bacia amazônica, destaque aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos aí, né, temos aí a nascente do Rio São Francisco, que forma aí uma outra grande bacia hidrográfica. Nós temos aqui a bacia hidrográfica do Paraná, que tem uma participação muito grande na questão econômica do Brasil, ou seja, os fluxos econômicos, os fluxos de matéria, entre outros, passa por essa grande bacia hidrográfica, tá? Entre outras aqui que nós temos aqui. Então, essa aqui é uma ilustração para vocês das grandes bacias, mas para essas grandes bacias existirem, vão existir as outras bacias hidrográficas menores para abastecer essas grandes bacias hidrográficas brasileiras, ok? Aí vem uma outra questão. Mar é diferente de oceano, professor? Porque geralmente as pessoas falam assim, eu estou indo para a praia, eu estou indo para o mar, né? Quando a gente fala assim na forma das nossas gírias cotidianas, até que passa tranquilo, né? Não teremos grandes problemas. Mas quando a gente fala de trabalho, quando vamos trabalhar na parte da oceanografia, né? Que é essa parte que estuda essas questões aí dos mares e oceanos, a gente tem uns conceitos diferenciados de um para o outro.
Então, quando a gente fala de mar é uma coisa, quando a gente fala de oceano é outra. Então, por isso que tem essas diferenças entre esses dois conceitos. E vamos entender um pouquinho. Vamos lá. A oceanografia é o nome do estudo dos mares e oceanos. Então, ela vai ser responsável, essa ciência responsável para estudar tanto o oceano quanto os mares, ok? Os quais colaboram para o equilíbrio climático e a manutenção da biodiversidade do planeta. Então, olha para você ver a importância desses dois elementos aí de água salgada que a gente tem, a grande importância dele para esse equilíbrio climático. Então, por isso que é muito importante preservar, cuidar, né, tanto dos nossos oceanos e mares, justamente por isso, porque eles têm uma participação muito grande nessa questão do equilíbrio climático, né? Agora vamos lá. Primeiro nós vamos falar dos oceanos, que são as maiores áreas aí de água, né, essa quantidade de água salgada que a gente tem do planeta, lá os 97% que eu coloquei naquele gráfico inicial, né? Aí nós temos os principais, que seria o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico, né, que tem aí, são os 3 principais oceanos. Quando a gente fala aqui no caso dos oceanos glaciais, né, que as pessoas falam, são outros oceanos, praticamente o oceano glacial, aqui no caso, o glacial ártico e o glacial antártico, né, eles são continuidades dos outros oceanos. Então, por exemplo, você tem ali o oceano glacial ártico, ele é uma continuidade do Oceano Atlântico, por exemplo, né? Juntamente o Antártico, um pouco aqui do Índico, junto com o Pacífico, é essa continuidade. Por quê? Porque eles estão em umas regiões mais polares. Mas eu posso falar que são oceanos? Sim, mas eles acabam sendo essa continuidade também, tá? Mas por devido à sua localização geográfica, né, nas regiões mais polares, por isso que eles têm esses nomes, que são regiões muito mais frias do nosso planeta, ok? Então, oceanos são grandes extensões de água salgada que rodeiam e separam os continentes aí, conforme a ilustração, esse mapa que eu trouxe aqui para vocês, ok? Agora nós vamos para outro conceito, que é o conceito de mares, né? Aí já é outra parte, né? O que seriam os mares, né, no conceito aí? É a massa de água salgada que corresponde a uma extensão do oceano. Então aí vocês podem ver que os mares já têm uma extensão deles, não deixam de ser salgados, mas constituem uma extensão dos oceanos, tá? As características de salinidade, temperatura e de cor diferem-se das dos oceanos. Então, são as características aí da quantidade de sal, né, de água salgada, a quantidade de sal em relação à temperatura também, ok? Que vai diferenciar um pouco em relação aos oceanos. E nós temos 3 tipos aí de mares, tá? Quando a gente fala de mar, nós temos 3 tipos para classificá-los, ok? Mar aberto, que possui ligação direta com o oceano. O mar interior, que possui ligação mais restrita com o oceano. E o mar fechado, que não possui ligação nenhuma com o oceano. Qual que é a melhor forma da gente compreender? Ilustrando, passando o mapa. Aqui nós temos um exemplo, tá? De um mar aberto, ok? O mar ali localizado na região ali, né? No continente europeu, tá? Por quê? Por que ele é um mar aberto? Como nós colocamos no conceito anterior, possui uma ligação direta com o oceano. Então, repara aqui pelo mar aberto, né? Você tem aqui, conforme o mar aberto aqui, ó. Olha só, olha a ligação dele que ele tem com o oceano, tá? Ele vai se adentrar junto ali à região do continente europeu, porém ele ainda há uma ligação com o oceano, então ele dá uma continuidade do oceano principal, ok? E aí ele vai formar um mar, né? Ele vai se tornar aqui nessa região aberta, justamente por ter essa ligação, perfeito? Então, isso é um exemplo de um mar aberto. Já o próximo é um mar mais interior. Voltando lá para o conceito. Possui ligação mais restrita com o oceano. Aqui um exemplo que eu trouxe para vocês é o Mar Vermelho. Olha só aqui, ó, a entrada dele muito mais restrita, né? Então, você tem aqui, ó, uma ligação ainda com o oceano, mas de uma forma ainda mais restrita, ok? Então, por isso que ele é chamado de mar interior. Então, esses mares que têm essas ligações mais restritas com o oceano, né, são chamados de mar interior,
Perfeito? O próximo, para a gente aqui já ir concluindo, né, é o mar fechado. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, do Mar Cáspio, né? Ou seja, é um mar que não tem aí, ó, podem ver que ele, né, não tem uma ligação nenhuma com o oceano, ok? Por isso que ele é chamado aí de um mar fechado. Então, vocês viram os conceitos, né, que a gente tem entre os 3 tipos de mares em relação ao oceano, perfeito? Agora, vivemos hoje uma problemática muito grande em relação à questão da água, né? Ou seja, a questão da sua uso e os seus principais problemas. Então, ou seja, hoje a gente utiliza-se, né, a sociedade mundial hoje cada vez utiliza-se muito mais da água, né? Ou seja, ela necessita dessa água. Mas, ao mesmo tempo, uma sociedade cada vez mais consumista, ou seja, ela também se torna poluidora também, ok? Então, aqui nós temos o principal problema da água na atualidade está diretamente associado à falta de água potável no mundo. Aí a gente volta naquela primeira perguntinha que eu deixei para vocês, lembram? Será que nós vamos faltar água no mundo hoje? Devido a um gerenciamento inadequado dos recursos hídricos. Infelizmente, hoje, a sociedade não consegue gerenciar de uma forma adequada esses recursos hídricos. Então, por exemplo, você pega exemplo de Brasil hoje, muitos rios, infelizmente, estão poluídos. Esgoto, jogados, lançados de forma sem nenhum tratamento, e isso é um problema seríssimo aí para a questão da gestão das águas. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Isso é um problema seríssimo. Nos países em desenvolvimento, esse problema está relacionado a 80% das doenças e mortes. No século XX, o consumo de água aumentou em 6 vezes, ou seja, o dobro do crescimento da população mundial, tá? É importante entender que a água doce disponível no planeta tem uma distribuição muito desigual. Como eu mostrei lá no mapa, o Brasil, por exemplo, detém 12% da água doce mundial, por isso conhecido como a grande caixa d'água do mundo, né? Mas enfrenta também desafios no que se refere à disponibilidade desse recurso. Tá? A poluição marinha também é um outro problema, tá? Que nós estamos sofrendo muito lixo, né? Nessa questão dos oceanos e mares também. Lixo sólido, né? Lixo que deságua aí sem nenhum tipo de tratamento. 14 bilhões de toneladas de lixo são acumulados nos oceanos todos os anos, tá? E aí, quer dizer, esse mundo mais globalizado, sofremos cada vez mais impactos, né? Pois é, estamos chegando aí, encerrando, finalizando a nossa aula. E aí voltamos naquela perguntinha, né? E a água do mundo está acabando? Quando a gente pensa nessa questão, nós estamos falando de água potável, como eu coloquei no slide ali anterior. Essa água potável para consumo, sim. Infelizmente, ela está se tornando cada vez mais escassa. Mas a água, conforme lá no início do ciclo hidrológico, ela está circulando a todo momento, a todo instante. Mas a água potável, essa para consumo, sim, infelizmente, está se tornando cada vez mais escassa. Em todo o mundo, a maior parte da água que utilizamos destina-se para a prática agrícola, tá? Então, a agricultura hoje utiliza-se muito dessa água, né? E a irrigação, plantação, fertilizantes químicos é um problema seríssimo hoje em relação à questão da poluição e da gestão da água, tá? Nós temos na atualidade também a falta de água potável, respondendo a pergunta né, que eu deixei para vocês, né? E nos últimos anos o consumo de água no mundo aumentou em razão do crescimento populacional. Então, você tem uma ligação direta, né? A população cada vez que cresce mais, automaticamente demanda de maior consumo. E a água também ela é um grande consumo dessa população. E, infelizmente, quando você não gerencia esses recursos hídricos, né? Quando você não utiliza ele de forma inadequada, você não utiliza, não gerencia, essa água se torna cada vez mais escassa, ok? Então, por hoje a gente finaliza mais uma aula, tá? Muito obrigado e nos vemos na próxima.